A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Que cena, que história. Com certeza, todos nós já ouvimos falar sobre o profeta Jonas. E se eu perguntar para você, o que vem à mente, qual é a primeira imagem que vem à sua mente, sempre que você ouve falar sobre Jonas? O grande peixe, né? A baleia. E aí isso gera uma série de discussões, né? Será que esse fato aconteceu? Será que isso é verídico? Será que esse livro seria uma parábola, uma metáfora? Será que é realmente inspirado? E nós vemos recentemente algumas histórias que falam de homens que foram engolidos por grandes peixes e sobreviveram. Já viram isso já ou não? Temos duas aqui, ó, duas notícias. Uma primeira: homem é engolido por baleia no mar do Chile. Jovem conseguiu escapar segundos depois do susto. E uma outra aqui fala sobre um homem que sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. Animal cuspiu o mergulhador de volta ao mar. Notícias da CNN. Também já ouvimos várias histórias, tem histórias de um marinheiro também, em inglês, que passaram por essa experiência. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é: será que o livro de Jonas é sobre um grande peixe que engole um homem? Será que é sobre isso que se trata? Será que essa é a questão mais importante do livro? Quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras com um pouco mais de atenção, nós vamos ver a primeira expressão que acontece nesse livro. Qual é? A palavra do Senhor veio a Jonas. Primeira coisa, esse livro não é sobre um grande peixe. Isso é periférico, isso é secundário. Esse livro é sobre a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a palavra que é revelada por Deus, a palavra que revela Deus. Isso fala de como nós precisamos prestar atenção para o que nós aprendemos na Academia da Família como o pressuposto da leitura bíblica. O pressuposto é a ideia por trás da ideia. E muitas vezes nós vamos ler a Bíblia a partir do pressuposto da incredulidade. E eu vou ler a Bíblia a partir do sentimento da suspeita e da necessidade de uma validação histórica, geográfica, científica, para que então eu entenda a palavra de Deus como uma palavra verdadeira, fidedigna. Nós lemos muitas vezes a Bíblia a partir do pressuposto ideológico, do pressuposto científico, do pressuposto filosófico, do pressuposto de incredulidade. Eu vou ler para ver se há ali algo que seja comprovado cientificamente, filosoficamente, ideologicamente. Porém, a Bíblia não é a palavra de Deus porque fala sobre Deus. A primeira pessoa que fez teologia na terceira pessoa do singular, a primeira pessoa que falou sobre Deus foi a serpente. O fundador desse tipo de abordagem teológica, o fundador da ideia de que eu posso falar sobre Deus sem conhecer Deus, foi a serpente. Pessoas gastam a vida estudando sobre Deus sem nunca ter encontrado Deus.
Pessoas gastam uma vida discutindo sobre Deus, sem nunca ter sido impactado pela revelação do caráter de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus não porque fala sobre Deus, mas porque em Deus, em sua infinita bondade e soberania, decidiu se revelar a nós por meio dela. Não é o quanto eu leio o livro que fala sobre ele, é o quanto eu me encontro com ele quando me debruço sobre o livro. Esse livro é a palavra que fala sobre Deus e não sobre peixe. Isso é gente que lê a Bíblia a partir do pressuposto de incredulidade. Querido, nós lemos a Bíblia a partir da iluminação do Espírito Santo. A Bíblia é acessível a todos, mas não é aberta a todos, porque há muitos que hoje leem as Escrituras, mas sobre o seu coração ainda há um véu, incapaz de ver a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi quem revelou Deus. O Espírito Santo inspirou autores bíblicos para que captassem e recebessem o Deus que se revela através da palavra. E é o próprio Espírito Santo que ilumina os nossos corações para que possamos compreender o que foi inspirado a respeito da revelação. Se algo foi entregue pelo Espírito, só nos pode ser desvendado se houver Espírito. Porque se eu não tenho o Espírito Santo que me ilumina para compreender o que foi revelado, eu só vou conseguir acessar o que é secundário. Eu vou ler o livro que fala sobre ele e nunca vou encontrar o Deus que se revela nele. Por isso nós precisamos entender que as palavras de Deus são espírito e vida. Primeiro ponto, esse livro de Jonas fala sobre a palavra que revela Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra remata teós, a palavra que revela Deus. Não é qualquer palavra que gera fé. Existem palavras que revelam fé na fé, fé em você mesmo, fé nas coisas, mas a palavra que revela Deus é a palavra que revela fé em Deus. Só quando eu conheço a palavra que me revela Deus, eu conheço Deus. E quando eu conheço Deus, eu confio em Deus. E um outro ponto muito importante, além de compreendermos que é o Deus que fala, é o Deus que entrega a palavra e é a palavra de Deus, entendemos que fala de um Deus que tem uma iniciativa com relação a nós. E fala de um homem que se silencia em responder essa iniciativa de Deus em falar. Nós vemos aqui um Deus falando, um Deus se revelando quando fala, e vemos um homem que silencia, um homem que não responde àquilo que Deus está comunicando. Porque além de Deus se revelar por meio do que ele fala, Deus está aqui chamando Jonas, que já era um homem de Deus, um homem religioso, um profeta, está chamando esse homem para a missão. Existem 3 momentos do chamado. Primeiro, Deus nos chama de volta a Ele. Estamos juntos? Isso é a pregação do Evangelho, a experiência do arrependimento, quando eu me volto para Ele. O segundo momento do chamado é quando Ele me chama para seguir a Ele. Ou seja, agora eu vou aprender a viver livre, andando com Ele. Primeiro é arrependimento para a experiência da salvação. Segundo chamado é a experiência do discipulado para a santificação. Eu sigo a Ele para me tornar como Ele. Jonas provavelmente já estava nesse estágio, já era um homem de Deus, ele era uma pessoa histórica, não uma parábola, ele aparece lá em Reis, ele é citado por Jesus em Mateus, então ele já estava nesse lugar, era um homem de Deus, que já conhecia Deus, então ele chega no terceiro momento do chamado, o terceiro momento do chamado é o id. Então não estava falando aqui com gente que não conhecia Deus, estava falando com um homem que já tinha vindo e que já seguia, agora precisa ir. O fluxo natural da vida cristã é a missão de Deus. E aqui nós vemos que quando Deus fala, a palavra é de Deus. E o que Ele está falando é sobre a sua missão, a missão do reino de Deus. A mensagem de hoje é como voltar ao propósito. E a primeira coisa que precisa entender, propósito não é produto. Propósito não se compra. Mas se a palavra de Deus é Deus que se revela e o reino é dele, o propósito é de quem? Você está em busca do seu propósito? Ou você foi encontrado por um propósito que tem você? Você tem um propósito? Ou existe um propósito que te tem? Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, ele fala, eu, prisioneiro do Senhor Jesus. Ele fala, vivo a vossa vocação de acordo com o chamado que receberam. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro.
Eu estou preso a algo que é maior do que eu. Vivam de modo digno ao chamado que vocês receberam. Respondam ao chamado dele. Esse texto ele é muito poderoso. E enquanto a gente fica perdendo tempo falando sobre baleia, nós não entendemos a mensagem, porque sabe qual é a mensagem? A mensagem central aqui não é de um povo, de uma cidade que se converte a Deus, mas está falando aqui de um homem religioso que precisa converter o seu coração ao amor de Deus pelos perdidos. Um homem que precisa voltar o seu coração para a missão de Deus, e ele vai se buscar um propósito para si, ter um propósito maior do que si mesmo. A missão é de Deus. Você tem um propósito ou há um propósito que te tem? A missão é a razão de existir, é causa. Ter pelo que viver é ter pelo que morrer. É para quem vivemos, para quem existimos, é o que traz sentido para a vida. Viver sem missão é desperdiçar a vida. A missão é a autorrevelação de Deus como aquele que ama o seu mundo. É a atividade de Deus em favor do seu mundo, um mundo de gente, um mundo de pessoas. David Bosch, num livro chamado Missão Transformadora, inclusive estamos gravando sobre esse tema, Teologia da Missão, na Academia da Família, e estamos com as inscrições abertas ainda no mês de fevereiro. Segundo David Bosch, a missão é o sim de Deus ao seu mundo, é a iniciativa graciosa de Deus em alcançar e restaurar a sua criação. O nosso Deus é um Deus em missão. O nosso Deus é um Deus que enviou o seu Filho. O nosso Deus é o Deus que juntamente com o seu Filho enviou o Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus que juntamente com o seu Filho e com o Espírito Santo enviou a sua igreja. O nosso Deus é o Deus em missão e Ele está decidido a alcançar todas as nações, todos os povos da terra. Nós não podemos viver como famílias cristãs desconectadas da missão de Deus e comprometidas mais com uma agenda do secularismo do que com a agenda de Deus. Aqui entra o ponto-chave dessa mensagem, que é o conflito que existe entre as afeições do coração religioso com a vontade de Deus a favor de todos os homens. Ele diz: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, ou seja, pregue arrependimento. O ponto aqui é que Deus estava chamando Jonas para onde Jonas não escolheria ir. Nesse momento, Nínive não era apenas uma cidade distante, a 800 quilômetros de onde ele estava, inclusive onde ele estava é onde futuramente se tornaria Nazaré, onde Jesus nasceu. Nínive aqui representava um inimigo potencial, uma ameaça real, que para o conceito religioso de Jonas merecia juízo e não a pregação do Evangelho. Nínive é o outro indesejável, aquele tipo de gente que você olha e você julga ser incapaz de se arrepender, experimentar a graça e viver a salvação de Deus. E esse texto de Jonas está falando sobre a necessidade de um coração religioso se converter a Deus. E não apenas da necessidade de uma cidade que estava em pecado ser salva. Cuidado para não chamar a sua antipatia, o seu preconceito de discernimento espiritual. Cuidado. O que fazemos quando o propósito de Deus contraria as suas preferências? O que fazemos quando Deus fala que aquelas pessoas que têm um posicionamento político, ideológico, religioso, diferente de você, são alvos do seu amor e da sua misericórdia? O que fazer quando Deus decide alcançar quem para você não merece ser alcançado? Olha só o que diz no capítulo 4, versículo 2, ele diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda na minha terra? Por isso que me adiantei fugindo de Tarse, pois eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, benignidade, que se arrepende do mal. Ele diz: Deus, eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia, esse era o meu medo, que você salvasse quem eu julgo merecer condenação. Ele não tinha medo de pregar. Ele não era covarde quanto à pregação, porque covardes não desafiam Deus. Ele era obstinado na sua religiosidade.
Jonas era um religioso, um profeta ofendido pela graça. Jonas não é um homem confuso quanto ao que Deus quer que ele faça. Ele é um homem que resiste o que Deus quer fazer. Como você pode fazer isso? Como você pode ter misericórdia desse tipo de gente? Como você pode ser bondoso com um tipo de gente que tem essa ideologia política, que pensa dessa forma, que vive desse jeito, que é cruel, que é mau? Como você pode ter paciência com uma cidade que faz tantas maldades? O conflito de Jonas é um conflito teológico. Como Deus pode ser misericordioso com quem não merece? O livro de Jonas é sobre isso, querido. A misericórdia de Deus sobre Nínive, para ele, era uma injustiça. Naum vai confirmar na sua profecia, capítulo 3, que Nínive realmente era uma cidade sanguinária, era mestra de feitiçarias. E Naum profetiza contra Nínive. Porém, coube a Jonas pregar arrependimento, levar a mensagem para quem ele não queria levar a mensagem. Pior, para quem ele acreditava não merecer receber a mensagem. É julgar que ela é merecedora de um lugar que era o seu destino, se não fosse a mesma graça. Deus, na sua misericórdia e paciência, olha o que ele fala para Jonas. Capítulo 4, versículo 11. Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Isso aqui para mim é maravilhoso. Você olha para Sorocaba, você fala o quê? Tem uma boa estrutura, é bem organizada, é uma cidade limpa. Nós vemos estruturas. Deus, quando olha para a cidade, ele fala, tem 120 mil pessoas. Deus ama a gente. Deus morreu na cruz, não por coisas, mas por pessoas, querido. Nós hoje amamos mais coisas do que pessoas. E nós muitas vezes nos deixamos ser tratados como coisas. Por isso que Jonas foi dormir junto com as cargas. Por quê? Porque nós vemos pessoas como cargas e não como pessoas. Nós desumanizamos as pessoas. Por isso que Jesus veio como homem, não só para salvar o homem, mas para reumanizar o homem, nos ensinar a ser gente, a amar gente, a olhar para gente. Ele fala, Jonas, eu olho para essa cidade e tem 120 mil pessoas. E um detalhe, eles não sabem a diferença entre mão direita e mão esquerda. Você está julgando um povo que não sabe distinguir direita de esquerda, que não tem luz para ver a realidade, porque chama de realidade apenas o que sente, o que toca. Porque se não há luz, não há como ver a realidade. Se não vejo a realidade, imagino o que seja a realidade a partir da escuridão que tenho dentro, do que sinto, do que toco. O que muitas pessoas chamam de realidade nada mais é do que uma projeção imaginativa de como ele se sente. Só é real aquilo que eu toco. Se não toco, se não comprovo, não é real. É claro, você não tem luz para ver a realidade espiritual. E se não há luz, não há visão. E como que eu quero que alguém veja se os olhos do coração não forem iluminados? Porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que revela a imagem do Pai. Aleluia. Aleluia, cara. Primeira coisa que eu vejo muito presente nesse texto e que parece se perpetuar é o que nós chamamos do mal, do nacionalismo religioso e o sentimento de exclusividade. Porque aqui parece que por trás desse comportamento de Jonas tem o discurso, Deus está a favor do meu povo. O meu povo é o povo de Deus. O meu povo foi o povo chamado por Deus. Nós somos o povo de Abraão, de Isaac e Jacó. Como se esse povo não tivesse sido chamado para ser uma luz para todos os outros povos. Sabe aquele nacionalismo? Deus está do nosso lado. Eu amo a experiência que aconteceu com Josué, quando ele está diante de uma guerra, e aí o anjo do Senhor aparece para ele, e ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz, nenhum dos dois, sou da parte do Senhor. Deus não está do meu lado, contra ninguém, porque Deus tem o seu próprio lado, acima do meu e do outro. Pare de usar Deus como um agente validador da sua opinião contra o outro, porque esse Deus não é o nosso Deus, é o seu Deus. Jonas não tinha medo de pregar, ele tinha resistência baseada no nacionalismo, no moralismo religioso. Ele estava ofendido pela misericórdia de Deus, ofendido pela bondade de Deus. A misericórdia de Deus sobre o inimigo poderia soar para ele como uma injustiça.
Muitas vezes, quando vemos falar sobre graça de Deus, nós temos um sentimento lá dentro: isso não é justo. Sabe qual é a mensagem de Jonas? Tão importante quanto o coração do ímpio se converter, é importante que o seu também se converta. Porque eu posso ter me convertido a uma religião que vai validar a meritocracia das minhas boas obras, porém boas obras não justificam. Quando Deus se revela para os marinheiros, é que não dá tempo de a gente falar sobre isso. Quando eles olham para o mar e vê aquela tempestade, isso é maravilhoso. Porque eles reconhecem ali que tem alguma coisa espiritual acontecendo. E ali, sem eles perceberem, está sendo pregado para eles o evangelho. Porque diz: não há nada que vocês possam fazer que vá aplacar a ira do Deus que está trazendo a tempestade. Então alguém vai ter que ser sacrificado, alguém tem que morrer para a tempestade passar. Está falando sobre quem? Pegou? E aí depois que ele é lançado no mar, fica 3 dias e 3 noites lá dentro. E então ele ressuscita. Volta à vida e cumpre a missão. Olha que maravilhoso isso. Tudo isso vai falar sobre quem? Sobre Jesus, cara. É Deus se revelando. Então, nós preferimos um propósito que nos gratifica do que um chamado que nos crucifica. Você está procurando um ministério que te gratifica ou está procurando servir as pessoas de forma que o seu ego seja crucificado? Isso não é algo apenas de Jonas, isso também é coisa de Pedro. Pedro estava em Jope. Jope significa um lugar resplandecente, brilhante, de glória, de visitação, de uma vigília espiritual. E ali Deus revela para ele quadrúpedes no lençol de 4 pontas. Repete demais o número 4, e isso chama atenção, porque o número 4 fala de universalidade. 4 estações, 4 elementos, 4 evangelhos. Fala: ei, está na hora de você entender que a mensagem tem que ser para todos, e não só para judeus. E aí nesse momento, Deus está mexendo com Cornélio, que está enviando os seus mensageiros. Pegou? A questão aí não é apenas Cornélio, que é um gentil, se convertendo. A questão aí é o coração de Pedro se converter à ideia de que há uma mensagem para ser entregue para todos os homens, até mesmo para aqueles que ele acha que não merece. É engraçado esse texto, porque o texto fala que Pedro está falando infinitamente. De repente o Espírito Santo vem e cai sobre todos. A impressão que eu tenho é que Pedro estava pregando para ele mesmo, para tentar convencer a si mesmo que era possível pessoas que não eram judeus receberem o Espírito Santo. E quando ele volta, essa estranheza se multiplica e eles continuam pregando apenas para judeus. Por quê? Porque há uma resistência ao que Deus está chamando para acontecer. Essa mensagem tem que ser levada a todos os homens. Deus está nos chamando, querido. Cuidado com o que nós chamamos de as tradições religiosas. Cuidado com as polarizações. Antigamente era polarização, agora filósofos estão chamando de calcificação. Antigamente era a minha ideia contra a sua ideia, agora é o que eu sou contra o que você é. A ideia polarizada virou identidade. A minha ideia é o que eu sou, então é o que eu sou contra quem você é. Pronto, está feito o inferno na terra. Esse ano é um ano político, cuidado com isso, querido. Esse testemunho de Jonas é uma palavra que tem que nos perseguir esse ano. Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus ofenda a nossa religiosidade. Cuidado, muita gente tem a ideia de ser eleito para a salvação apenas. Ele nos salvou para pertencimento. Esse pertencimento nos coloca num propósito, e esse propósito era para proclamação. Ele diz para Israel: Israel, todas as nações são minhas, mas eu escolhi, elegi, separei vocês, para que vocês sejam salvos, sejam meus, mas sejam luz para as nações. A salvação não é um fim, não é um benefício, é um meio e uma responsabilidade. Meu irmão, se você é salvo, você tem responsabilidade. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para desfrutar da luz? Não, para proclamar as virtudes da luz. Há um chamado sobre as nossas vidas, um propósito que é maior do que nós mesmos. Paulo fala: se prego porque tenho vontade, muito bem, tenho um galardão para isso, mas se não tenho vontade, prego a si mesmo, porque pesa sobre mim a responsabilidade de um guardião de uma mensagem. Muito cuidado para você não desenvolver o que a gente chama da espiritualidade do Shrek. Para onde que Shrek estava indo, vocês lembram? Um lugar tão distante. Far, far away. Já chegou? Não. Já chegou? Não. Tem muita gente que está desenvolvendo a espiritualidade do Shrek.
Por quê? Porque ele está indo para bem distante dos conflitos difíceis. Ele está indo para bem longe das pessoas difíceis. Ele está indo para bem longe de tudo que crucifica a sua vontade e o seu ego. Ele está indo para bem longe do lugar que Deus está apontando que nós devemos ir. Cuidado, porque nós podemos ser um povo de Deus sem o coração de Deus. Jonas é um exemplo de um missionário bem-sucedido que fracassou. Como assim? Porque em nenhum momento da Bíblia fala de alguém que teve tanto sucesso no aproveitamento da sua mensagem quanto Jonas. Porque fala que toda essa cidade creu. Então ele é um missionário bem-sucedido que fracassou. Sabe por quê? Porque toda a cidade creu, mas ele não amou ninguém daqueles que creu. Ele foi bem-sucedido ministerialmente, mas fracassou porque nunca foi por amor. Ele não amou. Ao ponto de Deus criar ali uma árvore para dar sombra para ele, depois a árvore morrer, ele fica bravo porque a árvore morreu. E Deus fala, você tem compaixão de uma árvore, mas não tem compaixão de uma cidade. Que tipo de gente você é? Mas ele ministerialmente foi bem sucedido. Todos creram, mas ele não amou ninguém. Nunca foi por amor. Algumas lições que aprendemos com Jonas. Primeiro, nem sempre uma porta aberta é sinal de bênção. Quando ele começa a procurar esse lugar distante do chamado de Deus para a vida dele, aqui o texto fala que ele está fugindo do chamado, da missão ou da presença? Da presença. Existe algum lugar no céu e da terra que Deus não esteja? Não, porque se ele criou os céus e a terra são dele, uma extensão dele mesmo, gerado por ele, para a glória dele, tem algum lugar que Deus não esteja? Não, mas ele está tentando ir para um lugar tão distante, tão distante, tão distante, que inclusive historiadores falam que esse lugar tão distante é onde Paulo chegou, chamado Confins da Terra, ou Espanha. E ele vai tão distante, por quê? Eu vou a um lugar que ninguém fala sobre Deus, que ninguém conhece Deus, porque eu não quero correr o risco de ouvir Deus de novo. Olha que oportunidade, olha que bênção, olha que porta que se abriu. Eu estou fugindo e de repente chego lá, tem um barco maravilhoso, com uma porta aberta. Opa, tem um recurso para comprar a passagem. Olha que maravilha. Cuidado, nem toda porta aberta é sinal de que há uma bênção de Deus para a sua vida, filho. Tem pessoas hoje que estão muito bem sucedidas, mas estão também muito longe do chamado de Deus para suas vidas. Oportunidades podem ser meios eficientes de nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Não era apenas Deus confirmando, era só uma logística que funcionou bem. Estão entendendo? Não confunda coisas que funcionam com Deus confirmando. Aí você quer ir para um lugar longe do que Deus chamou você para fazer. Aí você fala, pastor, estou sentindo uma paz no meu coração. A Bíblia fala que a paz de Deus é o juiz do nosso coração. Aleluia. Estou sentindo paz, é de Deus. Deus falou comigo. Aí dá 2 semanas deu tudo errado. Eu falei, mas Deus não falou, irmão. Deus desfala, Deus é bipolar. Deus tem transtorno de personalidade. Deus está em dúvida, não sabe o que está fazendo. Nós manipulamos Deus a favor daquilo que nós queremos fazer. Quem inventou isso? A serpente. A serpente pegou o que Deus disse e fez o homem achar que era sobre ele, não sobre Deus. Nós fazemos teologia na escola da serpente, então faça na escola da família, na academia da família. Cuidado, querido, cuidado. Não confundir providência divina com conveniência pessoal. Tem coisas que são convenientes e você vai chamar isso de providência. É conveniência. E isso está nos afastando cada vez mais daquilo que Deus nos chamou para viver. Cuidado. Está sentindo paz no seu coração? Cuidado. Porque o coração é inclinado para o mal profundamente corrupto. Nós precisamos expor a palavra. O que está acontecendo aqui? Deus falou com Jó. O que a palavra está falando com você, irmão? Não é o que você está sentindo, é o que a palavra diz. A fé vem pelo ouvir a palavra que revela Deus. Cuidado para você não estar procurando ir para o mais longe possível do chamado de Deus para a sua vida. Historiadores, comentaristas falam que Tarsis era o extremo oposto conhecido a Nínive. Deus falou, você tem que ir para lá, falar com esse tipo de gente. Ele fala, então eu vou para cá, porque eu quero é ficar longe desse tipo de gente. Cuidado, para que você não esteja agora fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Isso só vai te levar para mais longe, porque antes era 800 quilômetros, agora são 3.000 quilômetros. 1 ano de viagem de barco. Você pode tornar tudo muito mais difícil.
só porque não responde aquilo que Deus está falando com você, querido. Números 13 fala que os espias foram e voltaram em 40 dias. Isso quer dizer que eles poderiam ter vivido a conquista ou entrar na promessa em 20 dias. Eles não ouviram o que Deus falou, preferiram ouvir o conselho das pessoas que tinham dúvidas sobre Deus. 40 dias viraram 40 anos andando em círculo para chegar em lugar nenhum. Cuidado. Segundo ponto. Às vezes, as tempestades aparecem para nos fazer retornar. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu a tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. O Senhor fez soprar. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque Jonas resiste ao chamado de Deus para a vida dele. E Deus não para Jonas. Deixa Jonas ir. Deixa Jonas entrar no barco. Deixa Jonas empreender e investir na viagem. Deixa Jonas achar que está tudo bem. O que? Missão de Deus? O que? Deus amar pessoas? Que é isso? Eu vou montar meu negócio, filho. Esse negócio de reino de Deus é atraso de vida. E eu vou empreender no meu negócio, eu vou fazer minhas coisas, eu vou seguir minha jornada. E parece que está indo tudo bem. E eu vou navegar por 3.000 quilômetros. Eu vou navegar esse oceano por 1 ano. E vou ficar livre do chamado de Deus. Deixa isso para os pastores. Aí que eu acho que acontece o maravilhoso. E aí sabe o que ele vai dizer para Jonas? Jonas, está vendo esse oceano que você está navegando? É meu. Está vendo esse ar que você está respirando? É meu. Não tem como você fugir do que eu chamei você para viver. Porque Ele preparou obras para que nós vivêssemos nela antes mesmo de nós nascermos. Pare de lutar. É melhor se render. O que acontece aqui é justamente isso. Deus faz soprar uma tempestade. E aí isso faz nos pensar algumas questões. Primeiro é a anatomia da fuga. Entender aspectos específicos dessa fuga. E você vai perceber que conforme ele vai se afastando, presta atenção, desde a ideia do iluminismo, desde a ideia da queda, a ideia é quanto mais eu vou me afastando de Deus, mais eu vou evoluindo. Porque para muitas pessoas a fé é queda, é era das trevas, é medieval, é mito, é fuga, é alienação. Estão entendendo? Não, eu deixei Deus, agora a minha vida está... Só que olha o que o texto fala, que quando ele deixa Deus, primeira coisa, repita comigo, Jonas desceu para Jope. Depois fala que Jonas desceu para o navio, depois fala que Jonas desceu para o porão, depois fala que Jonas desceu para o abismo, o ventre de um grande peixe. É como se conforme ele fosse deixando o chamar de Deus, ele fosse descendo. E você sabe para onde que isso vai levar. É como se quanto mais eu vou me afastando do chamar de Deus, e por mais que pareça que as coisas estão dando certo, eu estou numa descendente, decadente, eu estou retrocedendo e não estou avançando. A sua vida hoje, aos olhos de Deus, está em que sentido? Em que direção? Descendo ou subindo? Que para a pós-modernidade hoje, sucesso é medido pelo quanto você conquista para você. No reino de Deus, sucesso se mede pelo quanto você cumpriu de Deus para você. Muitas pessoas olham para Jesus e vão dizer, Jesus foi um fracasso. Por quê? Porque ele morreu. Os próprios discípulos pensaram isso. Foram para a estrada de Emaús. Não, eu achei que seria ele. Não foi ele. Deu tudo errado. Não foi como a gente esperava. Então Jesus aparece do lado deles, dizendo, tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Eu estou aqui. Aleluia. Você precisa entender algo, querido. Jesus nasceu onde nasceu para que se cumprisse o que foi escrito ao seu respeito. Jesus andou por onde andou para que se cumprisse o que foi. Estão entendendo? Você hoje vive conquistas ou vive cumprimentos? O que você faz é algo que você conquistou para você, independente do chamado de Deus para a sua vida, ou o que você vive hoje é o cumprimento do que Deus falou com você? Você está em que direção? A vida de Jonas só desceu. E por que a tempestade? Porque Deus queria acordar Jonas do seu sono profundo.
As tempestades nada mais são do que mais uma manifestação do favor, da graça e da misericórdia de Deus. Deus está agora interrompendo Jonas, está despertando ele de uma apatia espiritual, de um sono religioso. Ele dormia, um sono profundo, talvez não um sono do descanso, mas o sono da fuga da realidade. Sabe aquele sono que você quer dormir para não viver? É mais ou menos esse o sono que ele estava dormindo. Então Deus chacoalha aquele lugar para que ele pudesse despertar. Existem tempestades que nós chamamos de tempestades do processo, como aquelas que os discípulos obedientes viveram para aumentar o nível de confiança e fidelidade. Porém, existem tempestades do retorno. O que são tempestades do retorno? São as tempestades que confrontam a direção que estamos indo, porque estamos fugindo do chamado de Deus para as nossas vidas. Tem alguém aí? Guarde algo no seu coração. Fugir do chamado de Deus para você não traz consequências só para você. Percebe que todos aqueles que estavam em volta de Jonas foram prejudicados por Jonas não responder ao chamado de Deus para a vida dele? Até quando seus filhos vão pagar por isso? Por você trabalhar em algo que você não ama, vender a sua alma por um prolabore, ou você fazer algo que não tem a ver com o que Deus te chamou para fazer. Nós falamos com jovens que tem uma equação básica de Romanos 1. Repita comigo: Deus é, Deus faz, Deus revela o que é no que faz. Deus é, Deus criou e revela os seus atributos nas coisas criadas. Eu sou, eu faço e expresso a verdade de quem sou em Deus no que eu faço. Se você olha para o que você faz e não pode dizer isso, é muito bom, porque revela a verdade de Deus na minha vida, não a verdade no que você está fazendo. E se não há verdade no que você está fazendo, você é uma mentira. Porque para cumprir o chamado de Deus é necessário confiar em Deus, querido. Todos os homens que estavam envolvidos com Jonas foram prejudicados por falta de resposta na vida de Jonas. O Senhor está nos chamando de volta hoje. Esse é o terceiro ponto. Reconhecer, orar e fazer o caminho de volta muda o nosso destino. Que Deus levante aqui homens de Deus, pais como Abraão e não como Ló. Porque Abraão abençoou a sua descendência, Ló comprometeu a sua descendência, porque um decidiu a partir do confiar em Deus, outro decidiu a partir de confiar nos seus próprios olhos e no seu próprio projeto. Que tipo de pais somos? Que tipo de homens somos? Homens que abençoam a sua descendência ou homens que comprometem a sua descendência? Que Deus nos ajude, querido. O que nós queremos trazer aqui nessa passagem é: não espere Deus ter que te levar ao abismo profundo, ao ventre de um peixe, a um lugar de total aflição, para que então você comece a orar. Percebe que na história ele fala com todo mundo, menos com Deus. Não espere dar tudo errado para depois orar. Ore antes de começar. Isso que eu estou fazendo é o que Deus me chamou para fazer. Esse meu negócio é um negócio que está na missão de Deus. Entenda algo. A missão é de Deus, querido. Estamos juntos? A igreja não tem uma missão, a missão é de Deus. Deus criou uma igreja para a sua missão. E nós vamos entender: esse meu negócio é para a missão de Deus. É para que eu me dê bem, é para que eu tenha riqueza, é para que eu prospere. Muito bem, legal. Mas isso é o fim em si mesmo ou há um propósito maior? Será que isso tem a ver com abençoar nações, com empreender em nações, com enviar missionários? Porque existe ainda milhões, bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, querido. O desejo do coração de Deus era converter o coração de Jonas ao amor dele pelo próximo. Por isso que há um processo do arrependimento de Jonas. Primeiro Deus chama, depois Jonas foge. Depois Deus intercepta Jonas com a tempestade. Depois Jonas é exposto, assume a responsabilidade que a culpa era dele, tudo aquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim ele é jogado ao mar. E aí então Deus providencia o peixe. O peixe joga ele de novo na terra.
E Deus traz de volta ele ao propósito. E aí acontece algo que eu quero encerrar aqui com essa palavra. E diz assim, Jonas 3:1: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Percebe todo esse processo? Com Jonas voltar a não só ser o povo de Deus, mas ter um coração como o coração de Deus. E eu quero te dizer algo, a palavra dessa manhã é: Deus está trazendo você de volta para o seu chamado, querido. Deus não mudou, a palavra dele não mudou, as promessas, as profecias, aquilo que foi liberado sobre a sua vida não mudou. Por isso hoje ele está falando a mesma coisa pela segunda vez. Eu estou falando pela segunda vez. Por quê? Porque da primeira vez você resistiu. Da primeira vez as coisas podem não ter acontecido como você esperava. O Senhor está falando pela segunda vez. Se nós não nos voltamos ao propósito de Deus para nossas vidas, nós corremos o risco de chegar nesse lugar que Jonas chegou. Você chegou a perceber que nesse livro, leia esse livro essa semana, por 3 vezes ele deseja a morte, porque a vida perdeu sentido. Quando você não tem uma causa, uma missão pela qual você deseja morrer, você deseja morrer por não ter sentido para viver. Não tem sentido. Ele fala: Senhor, não quero mais viver. Mas então Deus vem, começa o processo de cura e de conversão do coração de Jonas, assim como ele fez com Pedro, assim como Jesus fala na parábola do irmão mais velho. A necessidade de nós convertermos o nosso coração ao coração do Senhor Jesus. Esse texto fala de 3 tipos de corrida. Primeiro, as pessoas que estão correndo de Deus. Qual é a sua Nínive? O que é que o Senhor está chamando você para viver como missão que você está resistindo há tanto tempo? Existem pessoas que estão correndo para Deus. Talvez você já tenha que ter sido lançado fora do negócio que você fundou, fora do chamado de Deus, e você está no lugar de correr para Ele de volta e dizer: Deus, estou aqui. Estou voltando. Ou talvez você esteja no lugar em que você disse: Deus, eu já voltei, já entendi, eu estou aqui, agora eu quero correr por você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou. Você está correndo de Deus? Está correndo para Deus? Ou está correndo por Deus? Mateus capítulo 16, Jesus vai citar Jonas. Guarda isso. Ele vai falar sobre Jonas para saduceus e fariseus. Fariseus e saduceus estavam pedindo um sinal para Jesus. E ele fala: vocês são uma geração má e adúltera. Fariseus representa a geração má, porque ali fala de fardos pesados, de oprimir com religiosidade. Os saduceus são comparados a uma geração adúltera, porque eram a geração sacerdotal que vivia da aliança com Deus, e eles haviam feito uma aliança política com o império para preservar a sua posição de influência na sociedade. Ele está falando a vocês, religiosos que vivem uma vida pesada, a vocês que trocaram a minha aliança com alianças políticas por alianças políticas, a vocês eu dou um sinal, o sinal de Jonas. Eu sou maior do que Jonas. Voltem-se a mim. Estamos voltando a Ti, Jesus. Tu és a essência, Tu és a causa, Tu és o propósito, Tu és o sentido. Invade-nos com a Tua graça. Quando Paulo fala que ele deixou tudo para trás, não está falando de uma vida de pecados, está falando de uma vida de justiça. Por isso nós queremos deixar para trás todo o nosso senso de justiça, para sermos, ó Pai, constrangidos por esse amor que constrangeu Paulo. O seu amor nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, não para viver para si mesmos, mas para viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Estamos aqui, Senhor. Sopra a Sua palavra sobre nós nessa manhã. Que seja uma manhã de despertamento espiritual, Senhor.
Existem muitos irmãos que estão como Jonas,